Você pode amar sua esposa profundamente, mas se não souber falar com ela da maneira certa, pode estar destruindo o seu casamento sem perceber. Forte isso, não é? Então me responde com sinceridade. Quantas vezes uma conversa simples virou discussão só por causa do tom, das palavras ou do momento errado? Porque não é só o que você diz, é como você diz. E calma, não adianta agora pensar, eu já sei disso. Porque se soubesse mesmo, não teria tanto silêncio pesado, tanta resposta atravessada e tanto mal-entendido dentro de casa. E aqui está o ponto que muita gente ignora. Comunicação não é instinto, é construção. E quem não aprende paga o preço. No começo tudo parece fácil. Você fala, ela entende, tudo flui. Depois vêm os conflitos, onde cada palavra pesa mais do que deveria. E então chega o momento decisivo, onde ou você aprende a se comunicar de forma consciente, ou começa a perder conexão aos poucos sem nem perceber. E deixa eu quebrar o clima aqui rapidinho, porque você já percebeu que às vezes o problema não é a conversa. É o jeito que parece um debate de tribunal? Pois é, mas fica comigo até o final, porque existe um detalhe simples, quase invisível, que pode mudar completamente a forma como sua esposa reage às suas palavras, e a maioria dos homens nunca percebe isso até ser tarde demais. Falar com respeito mesmo em momentos de tensão é uma das maiores provas de maturidade emocional dentro de um relacionamento, porque é justamente quando as emoções estão mais intensas que as palavras têm maior poder de construir ou destruir. Em situações de conflito, é comum que sentimentos como frustração, irritação e até mágoa tomem espaço, influenciando diretamente a forma como alguém se expressa. Nesse estado, a tendência natural é reagir de forma impulsiva, falar sem pensar e priorizar a necessidade de se defender ou de provar um ponto, em vez de buscar entendimento. No entanto, é exatamente nesse momento que o respeito se torna mais necessário. Respeito não é algo que deve existir apenas nos momentos de calma ou harmonia. Ele precisa estar presente principalmente quando há discordância. Porque é nesses momentos que o relacionamento é testado. Falar com respeito não significa concordar com tudo, mas significa reconhecer o valor do outro, mesmo quando há diferenças. Isso envolve controlar o tom de voz, escolher palavras com cuidado e evitar atitudes que possam ferir ou desvalorizar a outra pessoa. Pequenas mudanças na forma de se comunicar podem alterar completamente o resultado de uma conversa. Durante momentos de tensão, o cérebro tende a entrar em um estado de alerta, onde a prioridade é reagir rapidamente. Esse mecanismo, embora útil em situações de perigo, pode ser prejudicial em um relacionamento, porque leva a respostas impulsivas. Quando alguém fala sem filtrar o que está dizendo, pode usar palavras que machucam profundamente e que, mesmo após um pedido de desculpas, deixam marcas. O respeito atua como um filtro que impede que essas palavras sejam ditas, criando um espaço entre o sentimento e a reação. Uma das maiores dificuldades em manter o respeito durante conflitos é lidar com o próprio ego. Existe uma necessidade interna de se sentir certo, de não ceder e de não demonstrar fragilidade. No entanto, essa postura muitas vezes agrava a situação, transformando uma simples discordância em uma disputa. Quando o respeito é priorizado, o foco deixa de ser vencer a discussão e passa a ser resolver o problema. Isso muda completamente a dinâmica da conversa, porque cria um ambiente onde ambos se sentem ouvidos e valorizados. Outro ponto importante é o impacto do tom de voz. Muitas vezes, o conteúdo da mensagem não é o principal problema, mas a forma como ela é transmitida. Um tom agressivo ou sarcástico pode transformar uma frase neutra em algo ofensivo. Por outro lado, um tom calmo e firme pode transmitir a mesma mensagem de forma construtiva. O controle do tom de voz é uma habilidade que exige prática e consciência, mas faz uma grande diferença na qualidade da comunicação. Falar com respeito também envolve saber o momento certo de falar. Nem sempre uma conversa deve acontecer imediatamente após um conflito surgir. Em alguns casos, é mais produtivo esperar até que as emoções estejam mais equilibradas. Isso não significa evitar o problema, mas escolher um momento onde ambos estejam mais preparados para dialogar de forma racional. Essa escolha demonstra maturidade e aumenta as chances de uma resolução positiva. A escuta ativa
é outro elemento essencial nesse processo. Respeitar não é apenas falar de forma adequada, mas também ouvir com atenção e sem interrupções. Muitas vezes, as pessoas estão mais preocupadas em responder do que em entender, o que impede uma comunicação eficaz. Quando alguém se sente verdadeiramente ouvido, a tensão diminui e o espaço para diálogo aumenta. Isso cria uma conexão mais profunda e facilita a resolução de conflitos. Além disso, o respeito durante momentos de tensão ajuda a preservar a confiança no relacionamento. Quando uma pessoa sabe que não será atacada ou desrespeitada, mesmo em situações difíceis, ela se sente mais segura para se expressar. Essa segurança é fundamental para manter a abertura emocional e evitar o acúmulo de ressentimentos. Sem essa base, pequenos conflitos podem se transformar em grandes problemas ao longo do tempo. Outro aspecto importante é a responsabilidade pelas próprias palavras. Em momentos de tensão, é fácil culpar o outro pela forma como se reage, mas cada pessoa é responsável por suas escolhas. Reconhecer isso é um passo importante para manter o respeito, porque coloca o controle da situação nas próprias mãos. Em vez de reagir automaticamente, a pessoa passa a escolher como quer se comportar, independentemente das circunstâncias. Ouvir com atenção antes de responder é uma das habilidades mais importantes dentro de qualquer relacionamento, porque a qualidade da comunicação não depende apenas do que é dito, mas principalmente do quanto é compreendido. Muitas pessoas acreditam que sabem ouvir, mas na prática estão apenas esperando a sua vez de falar, preparando respostas enquanto o outro ainda está se expressando. Esse tipo de escuta superficial impede que a mensagem seja realmente entendida, criando ruídos, mal-entendidos e, muitas vezes, conflitos desnecessários. A escuta verdadeira exige presença. Estar presente significa dedicar atenção completa ao que está sendo dito, sem distrações internas ou externas. Isso envolve deixar de lado julgamentos imediatos, evitar interrupções e resistir à tentação de formular respostas rápidas. Quando alguém fala, não está apenas transmitindo informações, mas também emoções, percepções e necessidades. Ouvir com atenção permite captar esses elementos, criando uma compreensão mais profunda da situação. Um dos maiores desafios para ouvir com atenção é o impulso de reagir. Quando uma pessoa ouve algo que a incomoda, é comum sentir a necessidade de responder imediatamente, seja para se defender, corrigir ou justificar. Esse impulso pode interromper o fluxo da comunicação e impedir que o outro conclua seu pensamento. Ao controlar essa reação e permitir que o outro se expresse completamente, cria-se um espaço mais seguro e respeitoso para o diálogo. Ouvir com atenção também envolve empatia. Empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, tentando entender não apenas o que está sendo dito, mas como a pessoa está se sentindo. Isso não significa concordar com tudo, mas reconhecer que a perspectiva do outro é válida dentro da sua própria experiência. Quando alguém se sente compreendido, a tensão diminui e a comunicação se torna mais fluida. Outro aspecto importante é a linguagem não verbal. A forma como alguém escuta também é comunicada através de gestos, expressões faciais e postura. Olhar nos olhos, manter uma postura aberta e demonstrar interesse são sinais que mostram ao outro que sua fala está sendo valorizada. Por outro lado, distrações como olhar para o celular, desviar o olhar ou demonstrar impaciência podem transmitir desinteresse, mesmo que as palavras digam o contrário. A escuta atenta também ajuda a evitar interpretações equivocadas. Muitas vezes, o que causa conflitos não é o que foi dito, mas a forma como foi interpretado. Quando alguém ouve de maneira parcial ou apressada, tende a preencher lacunas com suposições, que nem sempre correspondem à intenção real do outro. Ao ouvir com atenção, é possível esclarecer dúvidas, confirmar entendimentos e evitar conclusões precipitadas. Além disso, ouvir antes de responder permite respostas mais conscientes e equilibradas. Em vez de reagir impulsivamente, a pessoa tem tempo para processar o que foi dito, refletir sobre a melhor forma de responder e escolher palavras que contribuam para a construção do diálogo.
Essa pausa entre ouvir e responder é fundamental para manter a qualidade da comunicação, especialmente em momentos de tensão. A prática da escuta atenta também demonstra respeito. Quando alguém percebe que está sendo ouvido de verdade, sente-se valorizado e reconhecido. Esse sentimento fortalece o vínculo entre as pessoas, porque cria um ambiente onde ambos se sentem seguros para se expressar. A ausência dessa escuta, por outro lado, pode gerar frustração e afastamento, pois transmite a ideia de que o que está sendo dito não tem importância. Outro ponto relevante é que ouvir com atenção reduz a necessidade de repetir conflitos. Muitas discussões se repetem porque as pessoas não se sentem compreendidas, levando-as a insistir no mesmo ponto várias vezes. Quando há escuta genuína, a mensagem é recebida de forma clara, diminuindo a necessidade de repetição e facilitando a resolução dos problemas. Essa habilidade também contribui para o autoconhecimento. Ao ouvir o outro com atenção, a pessoa se expõe a diferentes perspectivas, o que pode gerar reflexões sobre suas próprias atitudes e pensamentos. Isso amplia a compreensão de si mesmo e favorece o crescimento pessoal. A escuta, nesse sentido, não beneficia apenas o relacionamento, mas também o desenvolvimento individual. Ouvir com atenção exige prática e intenção. Não é algo que acontece automaticamente, especialmente em um mundo cheio de distrações e estímulos constantes. É necessário escolher conscientemente estar presente, resistir à pressa e valorizar o momento de comunicação. Com o tempo, essa prática se torna mais natural e os benefícios se tornam evidentes. A escuta atenta também transforma a forma como os conflitos são resolvidos. Em vez de discussões baseadas em reações rápidas e mal-entendidos, surge um diálogo mais estruturado, onde as necessidades de ambos são consideradas. Isso não elimina as diferenças, mas cria um caminho mais saudável para lidar com elas. Escolher o tom e as palavras com sabedoria é uma das habilidades mais decisivas para a qualidade de qualquer relacionamento, porque a forma como algo é dito muitas vezes tem mais impacto do que o próprio conteúdo da mensagem. Uma mesma ideia pode construir pontes ou levantar muros, dependendo do tom usado e das palavras escolhidas. Isso significa que a comunicação não é apenas sobre expressar o que se pensa, mas sobre como essa expressão afeta o outro e o ambiente emocional da conversa. O tom de voz carrega emoção. Ele pode transmitir calma, respeito e compreensão, ou pode transmitir irritação, superioridade e impaciência, mesmo quando as palavras em si parecem neutras. Muitas discussões não começam pelo conteúdo do que foi dito, mas pela maneira como foi dito. Um comentário simples, quando acompanhado de um tom agressivo, pode ser interpretado como ataque, gerando reação defensiva imediata. Por outro lado, a mesma frase dita com suavidade e respeito pode ser recebida com abertura e diálogo. Escolher o tom com sabedoria exige autoconsciência. É necessário perceber o próprio estado emocional antes de falar. Quando alguém está irritado, frustrado ou ansioso, há uma tendência natural de deixar essas emoções influenciarem a forma de se expressar. Nesse momento, o risco de usar um tom inadequado aumenta significativamente. A sabedoria está em reconhecer esse estado interno e ajustar a forma de falar, evitando que a emoção momentânea prejudique a comunicação. As palavras também têm peso. Elas podem curar ou ferir, aproximar ou afastar, construir confiança ou gerar insegurança. Uma palavra mal colocada pode permanecer na memória por muito tempo, enquanto palavras bem escolhidas podem restaurar conexões e fortalecer vínculos. Isso mostra que a comunicação não é neutra, ela sempre produz algum tipo de impacto. Por isso, escolher palavras com cuidado é uma forma de responsabilidade emocional dentro de um relacionamento. Sabedoria na comunicação não significa falar de forma complicada ou rebuscada, mas sim de forma consciente. É saber quando uma palavra pode ser interpretada de maneira negativa e optar por uma alternativa mais construtiva. É evitar generalizações como sempre e nunca, que ampliam conflitos, e preferir expressões mais específicas que descrevem situações reais. Essa precisão ajuda a evitar mal-entendidos e torna o diálogo mais claro. Outro aspecto importante é o momento da fala. Mesmo palavras bem escolhidas e um tom adequado podem perder eficácia se forem usados no momento errado.
Saber esperar o tempo certo para conversar é parte da sabedoria na comunicação. Existem momentos em que a emoção está muito alta e tentar resolver algo imediatamente pode gerar mais conflito do que solução. Escolher o momento adequado é uma forma de respeito ao processo emocional do outro e ao próprio equilíbrio da conversa. O tom e as palavras também devem ser ajustados ao contexto. Não se fala da mesma forma em todas as situações. Um ambiente de tensão exige mais cuidado, mais paciência e mais sensibilidade. Já um ambiente de leveza permite uma comunicação mais descontraída. A sabedoria está em perceber essas nuances e adaptar a forma de falar de acordo com a situação, evitando rigidez na comunicação. Outro ponto essencial é a intenção por trás das palavras. Antes de falar, é importante refletir sobre o objetivo da comunicação. A intenção é resolver um problema ou vencer uma discussão? É construir entendimento ou apenas desabafar emoções? Quando a intenção é clara e positiva, a escolha do tom e das palavras tende a ser mais cuidadosa. Isso reduz conflitos desnecessários e aumenta a eficácia da comunicação. A prática de escolher o tom e as palavras com sabedoria também envolve empatia. É necessário considerar como o outro pode receber aquilo que está sendo dito. Colocar-se no lugar da outra pessoa ajuda a ajustar a forma de falar, tornando a comunicação mais sensível e menos agressiva. A empatia transforma a comunicação em um processo de conexão e não de confronto. Além disso, essa habilidade contribui para a prevenção de conflitos. Muitas discussões poderiam ser evitadas se as palavras fossem escolhidas com mais cuidado desde o início. Um tom mais calmo pode impedir que uma conversa simples se transforme em um desentendimento. Isso mostra que a forma de comunicação não apenas resolve problemas, mas também pode impedir que eles surjam. Com o tempo, desenvolver essa habilidade muda completamente a dinâmica de um relacionamento. A comunicação se torna mais leve, mais respeitosa e mais eficiente. As pessoas se sentem mais seguras para se expressar, porque sabem que não serão atacadas ou mal interpretadas. Isso fortalece a confiança e cria um ambiente emocional mais saudável. Escolher o tom e as palavras com sabedoria também reflete maturidade emocional. Demonstra capacidade de controlar impulsos, de pensar antes de agir e de priorizar a construção do relacionamento acima da necessidade de estar certo. Essa maturidade é essencial para relações duradouras, porque permite lidar com conflitos de forma equilibrada. Essa prática também melhora a qualidade da escuta. Quando alguém fala com respeito e clareza, o outro tende a ouvir com mais atenção e abertura. Isso cria um ciclo positivo de comunicação, onde o respeito gera mais respeito e a compreensão gera mais compreensão. No fim, a sabedoria na comunicação não está apenas no que é dito, mas na consciência de que cada palavra e cada tom tem o poder de influenciar profundamente uma relação. Escolher bem como falar é escolher construir em vez de destruir, aproximar em vez de afastar e transformar cada conversa em uma oportunidade de crescimento e conexão mais profunda,